Júnior, meu irmão, então disseram que você era vidente e disseram que você deveria desenvolver a mediunidade, é isso? Me chamaram para ir para Bahia, me catuar, né? Que eles falam, né? Para fazer o pacto da iniciação. Mas eu sempre falava que se minha alma não fosse do Deus da minha avó, de outro Deus ela nunca seria. Qual era o Deus da sua avó? Cristo Jesus. Minha avó sempre dentro do Evangelho, né? Anunciando a graça, minha avó era da obra da piedade, né? Minha avó foi a carta escrita e lida naquela cidade, como referência de uma mulher de bom testemunho, sóbria no entendimento. E a minha avó tinha o dom da visão, ela via a necessidade, ela via onde estava o choro. Então muitas das vezes eu acompanhava ela, era parteira, fazia parte naqueles sítios, Isso em Avaí, Avaí, estado de São Paulo. na casa das pessoas que às vezes a contração vinha. Quantas crianças estavam atravessadas, não encaixava, ela punha o véu na cabeça, colocava a mão, a criança encaixava. E agora é uma mulher de Deus, irmão. E você acompanhou tudo isso? Eu acompanhei. Eu morei com ela até 12 anos, né? Depois fui morar com meus pais, a minha mãe estava parada na graça, meu pai estava no terreiro, né? E um dia meu pai falou para mim assim, que eu ia ser o ovelha negra da família. Isso porque ele era pai de santo. Não, meu pai não chegou a ser pai de santo, mas ele era um frequentador bem ácido, sabe? Assim, assiduamente ele me frequentava, ele lia Allan Kardec, né? E um dia, eu sentado com ele na cozinha, uma entidade tomou ele, falou para mim assim, você menino, tem uma luz muito forte que te acompanha. Teu coração é bom. Teu coração é bom. Eu olhei para ele, né? Fiquei olhando. Depois que ele tinha falado que eu ia ser ovelha negra, né? Aí depois que meu pai falou aquilo pra mim, eu falei, quer saber, se meu pai tem essa opinião a meu respeito, perdido por perdido, né? Aí eu fui pro mundo. Aí eu fui provar o terrível espinho do pecado. Quantos anos você tinha? 12, 13 anos. Você tinha tido a visão do menino de roupa de linho aos 6 anos de idade, Isso, passou o tempo, isso, e aos 12, seu pai era isso. adepto do candomblé, ou do espiritismo, e sua mãe era serva de Deus. Parada. Estava parada no caminho. Parada no caminho. E sua vovó era da obra da piedade, uma serva que tinha visões. E é nesse ambiente que nasce o Júnior, começa a crescer e ter experiência com Deus. É. Sim. Aí eu batizei, né? Deus me chamou. Com 3 dias de caminho, Deus me deu a primeira oração na igreja. Logo depois, dias depois, Deus me deu a palavra. Isso depois que você voltou, que aos 12 você disse que você foi para o mundo. Aí, com 19, Deus me chamou. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 anos depois. Você vê que Parece que o 7 é mistério. O 7 é o simbólico, você vê, né? Aí o Senhor me chamou, aí eu orava 20, 25 vezes por dia. Você sabe que o 7º dia Deus completou a obra da sua mão.
e você vai para o mundo aos 12, 7 anos depois Deus completa a obra das mãos dele em você, te chama para as águas do santo batismo. Desde então, não se apartou mais do Senhor. Não. E hoje eu vejo que você tem aqui até a Torá. Tá aí. Santo Deus. E a outra? A Septuaginta, Septuaginta e a Judaica. E a judaica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Parece-me que Deus te deu primeiro a experiência da revelação para depois te dar a leitura. A Bíblia fala, né, irmão, né, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? E o próprio Messias disse que examinai as Escrituras porque vós cuidai ter nela a vida eterna. E Deus não falou para Moisés, medita na lei que meu servo, para Josué, medita na lei que meu servo Moisés te ordenou, e não desaparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Dele não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e nenhum se susterá diante de ti. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E isso, pelo que eu vejo aqui, não foi memorizado. Você não leu para memorizar. É isso que eu estava conversando agora há pouco, que nós não gravamos. Comigo, pelo menos, é assim, né? Porque um estudante, às vezes, lê um texto, ele tem que memorizar. E é interessante que há partes da palavra que vêm e que só uma vez, e elas ficam registradas como uma peça de pergaminho na sua mente, e que não sai mais, não é memorizado. Como que é essa experiência comigo? Como que é a experiência contigo da palavra, como você acabou de recitar aí? Eu tenho certeza que você não leu e não memorizou isso. Ou memorizou? São palavras. Foi um método assim, humano? Não, primeiro, porque eu acho que é o que o Senhor falou. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque na hora vos será ministrado tudo o que haveis de falar. Santo Deus. Né? Porque o Espírito de verdade que estará convosco, que habitará em vós, vos fará lembrar das minhas palavras. Glória a Deus. Né? Então, assim, é lógico, Val, são 35 anos na graça, né? 35 anos, o subconsciente da gente é lógico, ele absorve ao longo dessa caminhada, né, dos cultos, das pregações, das profecias, das palavras, enfim, entendeu? Mas graças a Deus eu tenho uma facilidade muito grande, entendeu? De guardar, né, ainda que não lendo, né, mas ouvindo. Entendeu? Mas com 5, 6 anos de idade você não conhecia a Torá, o Velho Testamento, o Novo Testamento, quer dizer, eu acredito que nem tinha leitura ainda. Não. E foi na idade que apareceu o menino, né, de verso Zirinho. O primeiro sinal, né, na minha vida, né? Então é isso que eu quis dizer, que veio primeiro a experiência espiritual, da revelação, da visão. Eu vejo assim, veio para provar para mim que existe. Entendeu? Mas você pedia? Uma criança, não? Não. Eu dormia na igreja, nos pés da minha avó, entendeu? Eu ia lá na igreja lá, para brincar com as crianças, que os filhos dos irmãos, entendeu? Que hoje, graças a Deus, aí estão aí no ministério, estão aí, né? Crianças que cresceram comigo, entendeu? Eu ia lá, porque minha avó, eu morava com ela, né, da Obra da Piedade, ela me trocava, né, dava banho em mim, me aprontava e eu ia com ela, entendeu? E foi lá que, com 5 para 6 anos, a parede da igreja sumiu. Foi. E apareceu o quê? Uma árvore. Uma árvore frutífera enorme. E aquele balanço, e aquele menino fazia assim para mim. Eu nunca mais esqueci aquilo. Foi a primeira revelação ou visão que Deus te deu, em que o menino, que
pelo que tudo indica, foi um emissário, um enviado de Deus, te deu uma mensagem sobre a sua própria vida. Se você observa bem, Val, foi a mesma coisa que aconteceu com Samuel. Samuel era muito criança quando Deus chamou Samuel. E ele foi lá onde ele estava. E falou, me chamaste, Senhor? E ele falou, não, meu filho, não te chamei, volta a deitar. Até que ele compreendeu que o Senhor chamava o menino. Ele falou, meu filho, e há de ser que se te chamar de novo, entendeu? Assim deves responder, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. E não me encubras nada de tudo quanto ele vos falar. Né? Então você vê, a criança antigamente era desmamada com 4, 5 anos. E Ana desmamou o menino e o entregou. Então que idade ele tinha? Ele era bem criança. Né? E Ana consagrou Samuel. Exato. Sobre a sua cabeça não passou navalha. Certo? E ela o deu ao Senhor por todos os dias da sua vida. É possível que sua vovó tenha feito a mesma coisa em relação a você. Olha, eu nunca sentei com ela para conversar assim. Porque durante o tempo da severa enfermidade que eu estava... Fogo? Qual é o nome dele? Fogo selvagem. Uhum. Eu lembro que ela um dia me falou que os irmãos oravam em volta da minha cama. Entendeu? Sempre tinha irmãos. Inclusive, depois de eu casado, eu conheci junto com a minha esposa, encontrei um dos irmãos que quando me viu chorou. Entendeu? Porque ele participou dessa luta da minha avó, entendeu? Irmão Pedro sem braço. Ele tinha um braço amputado. Lá de Avaí também. Ele era de Bauru, eles congregavam lá em Avaí para ajudar a obra, entendeu? A se firmar, entendeu? Que não tinha cooperador, não tinha ninguém lá em Avaí. Minha avó foi uma das primeiras, entendeu? Então os irmãos subiam de trem para poder congregar lá e almoçava na minha avó, né? Minha avó sempre fazia comida. E Deus te curou dessa enfermidade antes dessa experiência que você teve da aparição do menino ou depois? Antes. Antes. Aí Deus te curou através da oração. Tanto é que o médico, quando a minha avó me levou no médico, né? Ele falou para ela, falou, dona Lazinha, aquele teu netinho foi valente, mas aquela enfermidade mata mesmo. Não tem o que fazer. Aquele vídeo que eu pus, sei lá, pra você ver, Então, e aí ela falou, não, doutor, o menino que o senhor desenganou é esse aqui. Ele olhou, apalpou minha pele, minha mão, falou, gente, é ele? Ela falou, é ele. Eu não falei para o senhor que eu conhecia um Deus que se colocasse a mão nele, ele sarava. Santo Deus. Aí o tempo passou, você teve a visão quando estava na igreja, a parede foi embora, apareceu uma árvore grande e frutífera e uma criança num balanço, ali estava balançando. E essa criança chegou e te deu uma mensagem. Você se lembra o que a criança falou? Não falou nada.